que testifica sempre para o nosso espírito, me fez lembrar uma passagem bíblica aqui, que se encontra no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque, primeiro, se você achar Mateus, o Evangelho de Mateus, você vai voltando para trás. Vai voltando, aí vai vir Malaquias, depois de Malaquias vai vir aí Zacarias, Sofonias e Abacuque. Acha lá Mateus, vai voltando para trás, não vai para frente não, vai para trás. Aí vai achar Malaquias, depois de Malaquias Zacarias, depois de Zacarias Sofonias, depois de Sofonias Abacuque. Acha lá o Mateus, que é o mais fácil primeiro. Aí depois vai voltando para trás. Voltando para trás tem lá o Malaquias. Depois do Malaquias tem o Zacarias. Depois de Zacarias tem o Sofonias. Depois Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. E o versículo de número 17. Abacuque 3 e 17, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abacuque 3 e 17. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Aqui no nosso telão, maravilha. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da serra, me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os instrumentos de música. Amém? Glórias a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto poético que está aqui, ou intrínseco, ou se encontra dentro de um livro profético. Por que um livro profético? O livro de Abacuque é um livro profético porque Abacuque era um profeta. Ele era um profeta. E o nome dele é Abacuque. E Abacuque é um nome que significa abraço. Abraço. E ele era um profeta bem fraternal, bem amoroso, bem carinhoso, bem caridoso. Por isso que o nome dele significa abraço. Só que Abacuque é um profeta que começa o seu ministério mediante uma situação muito difícil. Muito difícil. Uma situação que ele estava vivenciando, que ele estava vivendo, difícil, complicada. Uma situação em que ele olhava Israel, e Israel estava vivendo um momento de uma incógnita, de uma dúvida. Alguns serviam a Deus com fidelidade, outros não serviam a Deus com fidelidade. Então ficava meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Às vezes estavam bem, às vezes estavam firmes, às vezes estavam adorando, às vezes estavam glorificando. Em outro momento já não queriam mais adorar, já não queriam mais glorificar, já não queriam mais servir, já estavam murmurando, reclamando, lamentando, deixando de
de servir ao Senhor. E quando eles deixavam de servir ao Senhor, eles começavam a servir a outros deuses, a outras divindades, começavam a servir e a fazer outras coisas que não agradavam a Deus, que não eram da vontade de Deus. E por causa disso, os verdadeiros homens e mulheres de Deus sofriam devido à situação que Israel estava. E Abacuque, que era um profeta, no capítulo 1 aqui do livro de Abacuque, a Bíblia vai dizer que Abacuque veio a essa situação de Israel meio lá, meio cá, Israel não servindo a Deus, Israel não sendo sincero para com Deus. Ele começou a orar, começou a buscar a Deus, começou a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando clamarei a ti e tu não me atenderás? Porque Abacuque via a situação que estavam passando e buscava a Deus, orava a Deus, clamava a Deus, e Deus parecia que não respondia, Deus parecia que estava em silêncio, Deus não falava nada, nem que sim, nem que não, nem que vai, nem que não vem, nem que podia, nem que não podia. Deus não respondia, Deus estava em silêncio naquela situação. E Abacuque clamava, buscava, orava, até que Deus, em um dado momento, se revelou a Abacuque, falou com ele, disse a ele, se expressou a ele, comentou com ele, se abriu com ele, se revelou a ele, mediante aquela situação. Deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui. Aleluia! Se você está orando a Deus, se você está buscando a Deus, se você está clamando a Deus, há uma situação e parece que Deus não responde, parece que não acontece, parece que não muda, continue clamando, continue buscando, continue orando, continue falando, porque vai chegar um momento em que Deus vai se revelar a você também, que Deus vai falar com você também, que Deus vai se mostrar a você também, que Deus vai aparecer para você também. Vai chegar um momento em que Deus vai se revelar a você e falar contigo como falou a Abacuque. Porque Abacuque clamava e parecia que Deus não respondia, mas ele não desistiu, ele persistiu, ele insistiu a clamar ao Senhor até que Deus se revelou. Aleluia! O nosso problema, meus irmãos, é que mediante as dificuldades, as provas, as lutas, a gente até busca, a gente até ora, até clama, mas muitos desistem no caminho. Muitos param, não está acontecendo, então não oro mais. Não está mudando a situação, então não busco mais. Não está acontecendo nada, então eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou puxar o freio de mão, eu não vou mais para frente, eu não vou continuar, aleluia, como já foi dito aqui, aleluia, por qualquer coisa já não vou mais no culto, por qualquer coisa já não oro mais, por qualquer coisa já não canto mais, por qualquer coisa, aleluia, já não quero parar, já quero desistir, mas não! Abacuque clamou, orou, insistiu, persistiu, e Deus falou com ele também. E conosco não é diferente, irmãos. O mesmo Deus que é o Deus de Abacuque é o nosso Deus aqui nessa noite. Aleluia! Então Deus se revela a Abacuque. Por que aquela situação? Por que estava acontecendo aquilo? Por que aquilo estava ocorrendo e acontecendo? E Deus ali, além do que não só falar o porquê, também disse o que iria fazer mediante aquela situação. Olha só que coisa extraordinária, no capítulo de número 2 do livro aqui do profeta Abacuque, Deus permitiu aquela situação porque temos
diz aqui que Deus ia levantar os caldeus para que subjugasse a Israel, para que viesse contra Israel, para que viesse escravizasse Israel. O que isso quer dizer? Os caldeus, para quem não sabe, era uma nação ímpia, era uma nação que não servia a Deus, era uma nação que não buscava Deus, era uma nação que não conhecia Deus, que não queria Deus, uma nação que não estava nem aí para Deus. Eles serviam a outros deuses, eles serviam a deuses pagãos, eles não tinham nada a ver com Deus, era uma nação ímpia, porém uma nação ruim. E a Bíblia diz aqui que Deus iria levantar os caldeus e permitir, vontade permissiva de Deus, ia permitir, não é que Deus queria, mas Deus permitiria, mediante a situação que Israel se encontrava. Deus permitiria que os caldeus se levantassem e viessem contra Israel, para os escravizar, para os subjugar. Quando Abacuque ouviu essa revelação e viu da parte de Deus isso, ele falou: mas Senhor, logo os caldeus, logo um povo ímpio, logo um povo que não te conhece, logo um povo que não te serve, o Senhor vai permitir que um povo que não está nem aí para ti, vai vir contra, aleluia, Israel, para os escravizar, para os subjugar, para pesar a mão sobre ele? Sim, Deus iria permitir. Sabe o que isso implica dizer, para uma aplicação pessoal aqui para nós? Às vezes, irmãos, não entendemos como Deus age, não entendemos como Deus opera, não sabemos o porquê ou para que disso. E às vezes nós vemos uma situação que vivenciamos ou estamos vivendo e clamamos: Deus, até quando? Até quando? Você não vai mexer, não vai salvar, não vai transformar, não vai mudar, o Senhor não vai fazer nada. Aí Deus utiliza de algumas formas que não entendemos e permite que uma situação pior que aquela subjugue aquela outra, vem contra aquela, e aquela situação que é ruim vai ficar embaixo de uma situação pior. Mas por que isso? Por que disso? Porque Deus sabe trabalhar, meus irmãos. Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir, aleluia, Deus sabe como trabalhar, aleluia. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo de número 18, que o Senhor se revela como oleiro. E oleiro é aquele tipo de profissão ou aquela pessoa que trabalha com barro, que faz vaso, faz instrumentos de barro, faz utensílios de barro. E ele sabe trabalhar com barro. E é extraordinário a forma que ele trabalha, porque ele sabe, primeiro, o barro certo para trabalhar. Segundo, ele sabe como amassar o barro. Terceiro, às vezes no processo de amassar, por que tem que amassar o barro? Não é só pegar e já fazer o barro? Não! Existe um porquê. E o porquê tem que amassar o barro? Ele amassa às vezes o barro para tirar algumas coisas que não servem na hora de trabalhar o barro. Uma pedrinha, porque na hora de trabalhar o barro, se tiver pedra, ele não vai dar formato, não vai dar forma, vai quebrar, vai rachar. Então às vezes tem uma pedrinha, na hora quando ele começa a amassar, ele sente a pedra, tira a pedra. Na hora que ele amassa, a massa é meio dura, é meio sólida, então ela tem que amassar para ela ficar mais consistente, mais homogeneia, mais mole, mais flexível, para poder dar forma, para poder dar jeito. E a Bíblia diz em Jeremias 18 que ele é o leiro, que o nosso Senhor é o leiro, e se ele é o leiro, ele sabe amassar o barro. Ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo e por sempre. Então aqui em Abacuque capítulo 2, o Senhor permitiu que os caldeus viessem subjugar Israel. Mas Abacuque não entendeu. Mas Senhor, por que vai pesar a mão ali, vai pôr a sua mão ali, vai permitir uma situação para que Israel entenda e saiba que o Senhor é Deus e mais ninguém. Glória a Deus.
correndo, andando, ou de algum transporte da época, visse de longe o que estaria registrado. E alguns dizem que foi o primeiro outdoor da história, né? Primeiro outdoor da história. Lá em São Paulo, os irmãos, lá tem a Radial Leste, lá tem bastante irmão da capital, e lá tinha antigamente um outdoor bem grande assim, e fora, depois nós descobrimos que era um empresário que aceitou a Jesus Cristo, e ele alugava o espaço, e escrevia bem grande lá. O senhor lembra disso? Jesus está voltando. E quando a gente passava ali, ou de metrô, de trem, de carro, de ônibus, de lotação, do que for, a gente conseguia ver escrito assim: Jesus está voltando. Ou senão ele mandava escrever assim: convertei-vos, arrependei-vos. Ele alugava o espaço para isso. E não é diferente aqui de Abacuque não. Abacuque fez a mesma coisa. Mandou fazer uma placa gigante, dizendo: o Senhor manda dizer, os caldeus já visto, vigiar vocês, para que vocês saibam que o Senhor é Deus. Deixa eu dizer uma coisa: nós vivemos dias difíceis, aleluia, e o Senhor põe no meu coração aqui nessa noite, que às vezes a situação que você está passando com algo ou com alguém, aleluia, o Senhor vai permitir uma situação, vai permitir algo que vai subjugar essa situação, para que a pessoa, ou algo, ou alguém entenda que o Senhor é Deus e mais ninguém, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, que é Ele que faz, que tem, que é, que pode todas as coisas em nossa vida. Aleluia. Irmãos, nós não servimos um Deus minúsculo, um Deus pequeno, um Deus que não vê, um Deus que não sabe. Não! Nós servimos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que olha, um Deus que tem, um Deus que se manifesta, um Deus que fala, um Deus que sentimos, um Deus que olhamos, um Deus que revela, um Deus que sabe trabalhar. Aleluia! Aleluia! É Deus. E o profeta Isaías já dizia, aleluia, Isaías 43, que operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir as mãos do Senhor? Quem pode impedir o querer de Deus? Não tem nada e nem ninguém que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Quando Deus resolve fazer, não tem quem possa impedir. Não tem. Mas pastor, como Deus vai fazer se eu estou nessa situação? Irmão, Deus muda a situação e faz a vontade dele. Pastor, mas como Deus pode fazer se não tem nada nem da onde sair? Deus faz sair e cumpre a vontade dele. Mas pastor, como vai fazer se eu não tenho nem força? Irmãos, Deus dá força e cumpre a vontade dele. Deus sabe como fazer, irmãos. Deus é o único ser que pode dizer: tudo que eu quero, eu tenho. É o único. Ninguém na face da terra pode ser isso. Porque quantas coisas nós queremos, mas não podemos e não temos. Mas o Senhor não. Ele é tão absoluto que Ele é o único que diz assim: o que eu quero, eu tenho. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos que para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Glória a Deus. É por isso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas às vezes não entendemos isso. E Abacuque foi a mesma coisa, ele não entendeu. E a princípio nem aceitou. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso, Deus? Não entendemos. Mas não é só Abacuque que não entendeu. Jó também não entendeu. Lá em Jó, no capítulo 35, no verso de número
Jó dizendo assim, por um acaso, aleluia, tu sabes como Deus opera? Não sabemos o agir de Deus, não entendemos. Um dia Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele também não entendeu, e Deus teve que falar com ele. Lá em Eclesiastes, no capítulo de número 11, no verso número 5, ele diz assim, assim como não sabe como se forma, preste atenção nisso, como você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Imagina isso, pensa nisso. Como pode se formar? O osso fica na parte de dentro. Como se forma algo que está dentro de uma pessoa? Como pode isso? Assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabe as obras do Senhor que faz todas as coisas. Deus, aleluia. Deus é extraordinário. Outra coisa também, aleluia, Isaías começou a ser usado por Deus, ele começa a vaticinar, a profetizar. Lá em Isaías, capítulo de número 55, a partir do versículo de número 8, ele diz assim, assim como o céu, a gente tem que ler a Bíblia pensando, tentando entender, assim como o céu é mais alto do que a terra, aí Isaías diz, assim também é o Senhor dizendo, os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os teus caminhos e os teus pensamentos. Por isso que não entendemos o agir de Deus. Não entendemos. A gente não entende o porquê disso. E aconteceu com Jesus também isso. Lá em João, no capítulo 13, um dia os discípulos estavam brigando, discutindo para ver quem era maior, quem era melhor, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda. Aí Jesus pegou uma bacia com água, se cingiu ali, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Dá para entender isso? O Senhor lavando o pé do discípulo. Mas isso não é comum. O comum é o discípulo lavar o pé do Senhor. Não é comum, não é natural, não é normal. Mas Deus não trabalha com o que é comum. Deus não trabalha com o que é natural. Deus não trabalha com o que é normal. Deus trabalha com o incomum, o sobrenatural, o que não é normal. Esse é o trabalhar de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Não é normal o Senhor lavar o pé dos discípulos. Mas Jesus começou a lavar o pé dos discípulos. Então, como ele começou a lavar, aquela contenda, aquela briga parou. Por que parou? Porque o que não era normal estava acontecendo naquele momento. O que não era natural estava acontecendo naquele momento. O sobrenatural de Deus. Deus, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus tem para a minha vida e para a nossa vida aqui um sobrenatural também. Glória a Deus. Tem. Aleluia. Ninguém serve a Deus em vão. Ninguém serve a Deus de balde, à toa. Não! Aleluia. Deus é aquele que sabe trabalhar. Deus sabe agir. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Deus, irmão, fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo. Só adora a Ele, louva a Ele, glorifica a Ele. Aleluia. Porque a Bíblia diz qual é o filho que pede para o pai pão, ele vai dar uma pedra. Qual é o filho que pede para o pai peixe, ele vai dar uma serpente? Nunca. Aí Jesus, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que estás no céu. Deus tem coisa
não entende daquela forma, daquele jeito, e não queria aceitar a vontade do Senhor. Não, Jesus, não é para lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os teus pés, porque Pedro sabia que ele era discípulo e Jesus era o Senhor. Então, natural era o discípulo lavar o pé do Senhor e não o Senhor lavar o pé do discípulo. Pedro não entende, não aceita a vontade do Senhor. Então o Senhor teve que revelar o porquê daquilo, dizendo assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Pedro, agora que entendeu o porquê daquilo, ele falou: então, Senhor, aleluia, eu aceito tudo, eu quero mais que lave os pés, eu quero que me dê um banho por inteiro, porque eu quero ter parte contigo também. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos o porquê, nem o para quê, mas de tanto nós não queremos aceitar, o Senhor revela o porquê daquilo, aí nós entendemos que é o melhor para a nossa vida. Depois que Pedro aceita, Jesus agora fala no geral, no coletivo, dizendo: ó, o que eu faço agora, tu não entendes, mas vai entender depois, diz o Senhor. Glória a Deus. O que eu estou fazendo agora, você não está entendendo nada. Por quê, Jesus? Por que, Jesus? Mas você vai entender depois, diz o Senhor. Aleluia. Abacuque, depois que o Senhor falou para ele o porquê daquela situação, ele aceitou, ele entendeu, e ele agora começa a glorificar ao Senhor, dizendo: ó, já que vai ser assim, Senhor, já que é dessa forma, então porquanto, ainda que a figueira não floresça, olha, entenda isso, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produza o mantimento, e as ovelhas da malhada sejam todas arrebatadas, e nos currais não haja vaca, mesmo que aconteça todas essas tragédias. O que a Abacuque está dizendo aqui? Ó, ainda que a figueira não floresça, ou seja, não deixe figos, ainda que o fruto da vide, que não haja fruto na vide, ou seja, que não dê uvas, ou ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, parece que o pé de azeitona vai nascer e não nasce, ainda que os campos não produzam mantimento, ou seja, não nasce nada, tudo que plantou não nasceu para colher, e ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, ou seja, tiradas, arrancadas, e nos currais não haja vaca, ou seja, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que aconteça o que acontecer, aleluia, não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de adorar ao Senhor, porque Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir, aleluia, e compete a nós somente estar na presença dEle, firme com Ele, aleluia, ali na presença, firme, consertado com Ele, que basta para nós estarmos na presença, porque pode acontecer o que acontecer, o Senhor ainda nos dá vitória. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor ainda nos dá vitória. Aleluia. O Senhor ainda é conosco. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor para tudo e por sempre. Bendito é o Senhor Rei da Glória. Meus irmãos, aleluia, eu quero orar com você, eu quero orar por você aqui nessa noite. Aleluia, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Aleluia, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, aleluia, por esta palavra aqui nessa noite, agradecer ao Senhor em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: onde tem dois ou
três reunidos no meu nome, aí eu estou presente. Então o Senhor está aqui conosco. Deus está aqui conosco. Não está só porque a palavra falou, não, porque é promessa dele. Ele prometeu. Aleluia. Ele prometeu. Mateus capítulo número 28, verso número 20. O Senhor Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes não vemos, mas Ele está conosco. Às vezes não sentimos, mas Ele está conosco. Às vezes não nos apercebemos, mas Ele está conosco. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos orar porque o Senhor é aquele que ainda cura, o Senhor é aquele que ainda liberta, o Senhor é aquele que ainda transforma, o Senhor é aquele que muda qualquer situação aqui nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes nós pensamos assim: Senhor, por que algumas coisas acontecem? Por que o inimigo age tanto, trabalha tanto, faz tantas coisas na nossa vida? Aleluia. Nós somos propriedade particular do Senhor Jesus Cristo. Nós somos propriedade de Jesus. Aleluia. Nós somos de Jesus. Se somos de Jesus, por que o inimigo às vezes age em nossa vida? Por dois motivos, e só por dois. Primeiro, pode ser que seja uma vontade permissiva de Deus. Pode ser, assim como Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Segundo aspecto, pode ser por uma coisa chamada legalidade. O que é legalidade? Legalidade, na nossa linguagem popular, pentecostal, é brechas, espaço. O que é uma brecha? É um espaço, uma fenda, é uma brecha que nós damos para o inimigo, nós damos legalidade para ele agir. Damos um espaço, uma brecha, aí ele entra. E quando ele entra, irmão, aí se cumpre João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas também se cumpre o que Jesus disse: Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Mas nessa noite nós vamos tampar as brechas aqui. Aleluia. E o diabo não tem como operar em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Aleluia, vamos orar, porque o Senhor está aqui e Ele nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pega suas mãos para o céu. Vamos orar aqui nessa noite. Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Pai querido, Pai eterno, Pai bendito. A Tua palavra que é a verdade fora ministrada aqui nessa noite. Aleluia. E ela não é enviada em vão ou vazia, não, mas ela faz o que lhe apraz. E não volta vazia. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, vai te encontrar as necessidades dos Teus filhos aqui nessa noite. Entra, Jesus, entra no lar, na família, na casa, no profundo, no oculto e no escondido de cada alma, de cada coração. Entra, Jesus, nessa noite, arrancando as mágoas, arrancando, Senhor, toda a raiz de amargura, toda a ferida.
Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, né, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Santo, pastor Antônio, né, todos os irmãos em Cristo. Que o Senhor continue abençoando.